Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela tarde, o aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, fervilhava de atividade. Telões exibiam anúncios de partidas e atrasos, enquanto o ruído de malas de rodinhas e os avisos pelos alto-falantes se misturavam ao murmúrio dos passageiros. Entre eles Thomas Jenkins, um soldado afro-americano de 28 anos, caminhava com passos firmes. Ele acabara de concluir uma missão no exterior e retornava para casa, orgulhoso de seu serviço e vestindo com orgulho seu uniforme militar impecavelmente passado. O olhar de Thomas era calmo, mas determinado. Ele segurava a mala em uma mão e a bolsa de viagem na outra, cada movimento preciso, quase militar. Após semanas de missões exaustivas, ele aguardava um momento de paz durante seu voo de primeira classe. Ao chegar à entrada da cabine, Richard Caldwell, chefe do serviço de primeira classe, notou-o imediatamente. Caldwell era um homem na casa dos 50, com um olhar frio e calculista, vestido com um terno escuro impecavelmente alinhado. Ele franziu a testa quando Thomas se aproximou e disse, num tom seco e condescendente: "Você não pode se sentar aqui. A primeira classe é reservada para, passageiros comuns." Thomas parou, prendendo a respiração por um instante. Seu coração batia mais rápido, não de medo, mas de indignação. Ele respirou fundo e respondeu com voz calma, porém firme: "Sou um soldado. Servi ao meu país. Este assento pertence a mim tanto quanto a qualquer outro passageiro." Caldwell caiu na gargalhada, demonstrando desprezo. "Um soldado? Aqui? Você deveria estar na retaguarda, entre os outros, como merece." Ao redor deles, alguns passageiros desviaram o olhar, desconfortáveis com aquela cena de humilhação pública. Thomas sentiu a raiva crescer, mas a conteve. Sabia que perder a cabeça só pioraria a situação. De repente, um murmúrio percorreu a cabine. Os passageiros começaram a pegar seus celulares. Thomas sentiu que tinha uma decisão a tomar: permanecer em silêncio e suportar, ou deixar o mundo testemunhar a injustiça. Mas antes que pudesse reagir, Caldwell, orgulhoso de seu poder temporário, ergueu a mão para impedi-lo de prosseguir. Thomas deu um passo para trás com o maxilar cerrado. O que ele não sabia era que aquele momento de humilhação se transformaria rapidamente em vantagem, pois um passageiro inesperado, sentado no fundo da cabine, observava a cena atentamente, e esse passageiro estava prestes a mudar tudo. Thomas Jenkins deu um passo para trás, com o olhar ainda fixo em Richard Caldwell. Os olhos do comissário de bordo brilhavam com uma mistura de desprezo e satisfação, como se humilhar um soldado negro fosse um pequeno triunfo para ele. Mas algumas fileiras atrás, um homem observava discretamente toda a cena. Aquele homem era ninguém menos que Marcus Williams, um influente empresário negro, dono de diversas companhias aéreas e hotéis nos Estados Unidos. Ele vestia um terno elegante, porém simples, e seus olhos brilhavam com um foco frio e analítico. Estava acostumado a ler as pessoas em uma fração de segundo e sabia que acabará de se deparar com um incidente que era tudo menos comum. Thomas, apesar do uniforme impecável e da aparente calma, sentiu a tensão aumentar dentro de si. Respirou fundo e falou novamente, desta vez com mais firmeza: "Senhor Caldwell, eu não estou pedindo um privilégio. Estou pedindo o respeito que todo ser humano merece." Caldwell zombou, dando de ombros. "Respeito? Aqui você aprende limites. Primeira classe não é para você." À medida que a discussão parecia se intensificar, uma comissária de bordo se aproximou. Ela observava a cena nervosamente. De repente, Marcus Williams se levantou e caminhou em direção a Thomas, sua voz clara ecoando pela cabine. "Com licença, senhor. Seu nome está neste bilhete?" Thomas assentiu com a cabeça, surpreso, mas aliviado por alguém ter intervido. Marcus então estendeu seu bilhete e o examinou, seus olhos se estreitando ligeiramente. "Perfeito. Você está de fato na primeira classe. E garanto que permanecerá em seu assento." O rosto de Caldwell congelou. Ele reconheceu o homem imediatamente. Marcus Williams era muito conhecido no mundo da aviação, e todos os seus funcionários o respeitavam. Até mesmo Caldwell sabia que um conflito direto com Williams poderia lhe custar a carreira. "Senhor Williams", gaguejou Caldwell, vermelho de raiva e constrangimento. Marcus sorriu gentilmente, mas seu olhar era duro. "Sim, e não tolerarei esse tipo de comportamento contra alguém que serviu ao seu país. É melhor você se desculpar com esse soldado antes que eu fale com a gerência." Thomas sentiu uma mistura de alívio e satisfação. A tensão na cabine foi se dissipando gradualmente enquanto um Caldwell humilhado baixava os olhos e murmurava algo inaudível. "Desculpe." Thomas assentiu com a cabeça.
mas por dentro sabia que não se tratava apenas de uma vitória pessoal. Era um sinal. Por mais que alguns tentem derrubá-lo, a coragem e o amor próprio podem mudar o rumo da situação, especialmente quando a justiça inesperada intervém. Ao se acomodar em seu assento na primeira classe, Thomas notou Marcus sentado algumas fileiras à frente. Seus olhares se cruzaram e um leve sorriso cúmplice surgiu entre eles. Thomas sabia que aquela viagem não seria apenas um trajeto físico, mas o início de uma série de eventos que perturbariam a rotina de muitas pessoas naquele aeroporto. O que parecia ser um incidente humilhante transformou-se num momento de vingança silenciosa e reconquistou o respeito. Logo após Thomas se acomodar, a atmosfera na cabine de primeira classe mudou sutilmente. Os passageiros inicialmente hesitantes cochichavam entre si, lançando olhares para Caldwell, cujo rosto ainda estava corado de constrangimento. Até mesmo a tripulação parecia nervosa. O incidente havia criado um desconforto palpável. Enquanto isso, Marcus Williams, sempre vigilante, discretamente pegou o celular. Rapidamente redigiu uma mensagem que logo chegou à administração do aeroporto e à sede da companhia aérea. Poucos minutos depois, 2 supervisores entraram na cabine, com semblante sério. Caldwell enrijeceu ao ver os 2 homens se aproximando. Antes que pudesse abrir a boca, um dos supervisores falou: "Senhor Caldwell, recebemos uma denúncia sobre seu comportamento em relação a um passageiro. Pode explicar o que aconteceu?" Caldwell gaguejou, incapaz de formular um pedido de desculpas convincente. A tensão aumentou ainda mais quando Marcus se levantou e falou com autoridade. "Este passageiro, Thomas Jenkins, é um soldado condecorado. Vocês o humilharam publicamente sem justificativa. Ele merece não apenas seus direitos de primeira classe, mas também um pedido de desculpas imediato." As palavras de Marcus ecoaram pela cabine como um trovão. Vários passageiros se voltaram para Caldwell, julgando-o duramente. Ele sentiu o peso de sua arrogância e percebeu que a situação havia saído do controle. Enquanto Caldwell tentava encontrar uma resposta, Thomas permaneceu calmo, quase estoico. Ele sabia que aquele momento não era apenas uma vitória pessoal, mas uma lição para todos aqueles que pensavam que podiam menosprezar alguém por causa da cor da sua pele ou do seu status. Um murmúrio percorreu os passageiros da primeira classe. Alguns discretamente tiravam fotos e gravavam vídeos. Rapidamente a situação viralizou e Caldwell começou a sentir o verdadeiro peso de suas ações. Nesse instante, Marcus colocou a mão no ombro de Thomas e disse em voz baixa: "Você lidou com isso com mais dignidade do que a maioria das pessoas jamais conseguiria." Thomas esboçou um leve sorriso, mas ele sabia que aquele confronto no aeroporto era apenas o começo. O incidente teria repercussões muito além da cabine de primeira classe. Quando o avião finalmente decolou, Caldwell permaneceu em silêncio, evitando contato visual com Thomas. Na parte de trás, vários passageiros ainda murmuravam, chocados com a coragem do soldado e a intervenção inesperada de Marcus. A humilhação de Caldwell, antes um mero exercício de poder sem consequências, agora estava exposta a todos. E ele sabia que jamais recuperaria aquela autoridade sem enfrentar as consequências. Enquanto isso, Thomas olhava pela janela perdido em pensamentos. Não se tratava apenas da briga no avião. Ele pressentia que a vida havia colocado um aliado inesperado ao seu lado e que outros momentos de justiça e confronto o aguardavam. O avião acabará de atingir a altitude de cruzeiro, mas a tensão deixada pelo incidente na cabine ainda persistia. Caldwell, sentado no corredor, encarava as mãos trêmulas. Sabia que acabará de cruzar uma linha que jamais poderia apagar. Poucos minutos depois, uma notificação em seu celular chamou sua atenção. Era um e-mail da administração da companhia aérea. Seu comportamento em relação a um passageiro foi relatado. Uma investigação está em andamento. O coração de Caldwell estava acelerado. Ele tentou se justificar mentalmente. Eu estava apenas fazendo cumprir as regras. Mas no fundo, ele sabia que o problema não era uma questão de regras, mas sim de racismo e arrogância. Enquanto isso, Thomas Jenkins permanecia calmo, com o olhar fixo na vigia. Mas, interiormente, refletia sobre o impacto da cena. Não era apenas para ele, era para todos aqueles que todos os dias sofriam humilhações semelhantes. Ele sabia que acabará de demonstrar que era possível se defender com dignidade, mesmo diante da injustiça mais flagrante. Quando o avião se aproximava de Los Angeles, Marcus Williams se levantou e dirigiu-se a Caldwell em tom firme, mas não raivoso. "Senhor Caldwell, o senhor cometeu um grave erro hoje. Não só humilhou um soldado, como também pôs em risco a reputação da sua companhia. Aconselho-o a considerar seriamente as consequências." Caldwell baixou a cabeça, incapaz de responder.
Percebeu que seu comportamento não estava sendo observado apenas por Thomas e Marcos, mas também por todos os passageiros e, em breve, pelas redes sociais. Vídeos gravados discretamente por diversas testemunhas já circulavam. Ao aterrissar, os supervisores do aeroporto aguardavam Caldwell. Convidaram-no a acompanhá-los para uma conversa formal. A cena pública que ele havia criado desencadeou uma ação disciplinar imediata. Caldwell sentiu seu mundo desmoronar. Seus anos de experiência e seus mesquinhos hábitos de poder foram agora eclipsados por um único momento de humilhação que infligiu a alguém muito mais respeitável e corajoso do que ele. Por sua vez, Thomas desembarcou do avião com uma mistura de cansaço e satisfação. Ele havia sido humilhado, mas sairá daquela provação com mais dignidade do que qualquer outra pessoa naquela cabine. Marcos o esperava na saída, com um sorriso de aprovação no rosto. Você lidou com isso perfeitamente, disse Marcos. E você mostrou que o verdadeiro respeito não se compra, se conquista. Hoje você ensinou uma lição a mais pessoas do que imagina. Thomas sorriu pela primeira vez desde que embarcou. Sabia que o caminho pela frente seria longo, mas aquele momento marcava uma virada em sua vida. Não só fora defendido por um aliado poderoso, como também transformará a humilhação em vitória. E para Caldwell, o mundo acabará de mostrar que a arrogância e o racismo tinham um preço que ele agora era obrigado a pagar. No dia seguinte, vídeos do incidente na cabine viralizaram nas redes sociais. O rosto de Caldwell, vermelho de vergonha, tornou-se uma sensação viral, juntamente com depoimentos de passageiros e o heroísmo silencioso de Thomas Jenkins. Os comentários se multiplicaram, condenando a arrogância e o racismo e elogiando a coragem do soldado. Caldwell, sentado no escritório da diretoria da companhia aérea, sentia cada segundo pesar sobre ele como um fardo insuportável. Os supervisores, incluindo o próprio Marcus Williams, presente remotamente por videochamada, delinearam com calma, mas com firmeza, as consequências de seus atos. Sr. Caldwell, começou o gerente, seu comportamento não apenas humilhou um passageiro condecorado, como também manchou a imagem da nossa empresa. Suas ações serão registradas em sua ficha. O senhor está imediatamente suspenso e deverá participar de um treinamento obrigatório sobre respeito e diversidade antes que seu retorno seja considerado. Caldwell baixou os olhos, incapaz de protestar. Cada palavra ressoava como um lembrete de sua própria arrogância. Entretanto, Thomas Jenkins, agora rodeado por outros passageiros e jornalistas curiosos, recebeu felicitações. As pessoas o elogiaram por sua dignidade e paciência, mas sobretudo por sua capacidade de manter a calma diante da injustiça. Marcos aproximou-se e colocou uma mão amigável em seu ombro. Vocês demonstraram que a verdadeira força não reside na autoridade ou na intimidação, mas no respeito por si mesmos e pelos outros. Hoje, vocês deram uma lição que muitos jamais esquecerão. Thomas esboçou um sorriso genuíno. O soldado sabia que aquele momento não seria apenas uma lembrança pessoal, mas um exemplo para todos aqueles que já haviam sido vítimas de humilhação ou discriminação. Quanto a Caldwell, ele compreendeu que a arrogância, o medo e o racismo tinham consequências reais, e que a dignidade e a coragem de uma única pessoa podiam transformar completamente uma situação. Naquele dia, ele aprendeu que algumas lições não podem ser ignoradas e que a justiça, por mais inesperada que seja, sempre alcança aqueles que abusam do poder. Ao sair do aeroporto, Thomas foi seguido por Marcos, que manteve uma certa distância. O olhar de Thomas se voltou para o horizonte determinado. Ele sabia que às vezes a vida testa nossa coragem de maneiras inesperadas e que a forma como reagimos pode inspirar milhares de pessoas. A humilhação do soldado havia se transformado em uma vitória pública e para Caldwell, a vergonha agora era inevitável e permanente.